Em 2009, o Real Madrid gastou 94 milhões de euros para trazer um jogador que muitos ainda duvidavam se valia tudo isso. Na época, parecia apenas mais uma contratação de impacto. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Mas anos depois, esse mesmo jogador faria o clube ultrapassar fronteiras financeiras, esportivas e culturais que ninguém imaginava possíveis. Seu nome, Cristiano Ronaldo. Assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols nos 4 jogos, são 5 gols em 4 jogos, e é tudo gol importante, é tudo gol na reta final, é tudo gol pra salvar. Ele tá carregando tudo sozinho, ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou o senhor Champions. UEFA Cristiano Ronaldo League. É isso e acabou. O que poucos percebem é que a mudança não foi apenas dentro de campo. A chegada dele desencadeou um efeito dominó. O aumento absurdo de receitas, a reconstrução da mentalidade do elenco e até a forma como o Real Madrid passou a ser visto fora da Espanha. Foi como se o clube tivesse entrado em uma nova era. Só que essa transformação não aconteceu de forma óbvia. Não foram apenas os gols ou títulos que mudaram o Real Madrid. Foram momentos escondidos nos bastidores, detalhes que a maioria deixou passar, mas que marcaram o antes e o depois da história do clube. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. O que de fato Cristiano Ronaldo fez, que transformou o Real Madrid em algo muito maior do que já era. No final deste vídeo, você verá um detalhe específico, um só, capaz de mostrar por que a passagem dele não foi apenas brilhante, mas histórica. Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Real Madrid, o clube vivia um dilema. Tinha nome, história e dinheiro, mas sofria para transformar isso em títulos consistentes. A obsessão pela Champions League já durava anos, e a sombra do Barcelona de Guardiola parecia intransponível. Dentro do Santiago Bernabéu, o ambiente era de pressão máxima, contratações milionárias, expectativas nas alturas e uma torcida impaciente por resultados. Foi nesse cenário que CR7 desembarcou em Madrid. Sua primeira coletiva já mostrou que não estava ali para ser apenas mais um craque. Sem rodeios, disse que queria se tornar o melhor jogador do mundo no maior clube do planeta. Palavras fortes, mas que se tornariam realidade. Desde os primeiros treinos o impacto foi claro. A intensidade com que treinava, o nível de exigência sobre si mesmo e a forma como arrastava os colegas a darem mais chamaram a atenção até dos veteranos. Não era só talento, era obsessão. Nos bastidores, funcionários do clube relatam que Cristiano era o primeiro a chegar e o último a sair. Enquanto alguns jogadores terminavam o treino e corriam para casa, ele ficava aprimorando finalizações, batidas de falta e até cabeceios. Essa atitude começou a contagiar o elenco. O Real Madrid, que vinha de temporadas com rendimento irregular, começou a desenvolver uma mentalidade de disciplina quase militar. E dentro de campo, a resposta veio rápido. Logo na primeira temporada, Cristiano mostrou que não precisava de adaptação longa. Com gols decisivos e atuações consistentes, conquistou uma torcida, que inicialmente o via como apenas mais uma estrela contratada. Sua fome por vitória era tão visível que mudou a atmosfera do clube. Os torcedores não viam apenas um jogador, viam um líder que não aceitava perder. Essa postura teve um efeito curioso. Enquanto muitos craques da época se contentavam em brilhar individualmente, CR7 transformava cada jogo em uma guerra pessoal. E o Real Madrid começou a se alimentar dessa energia.
A cada treino, a cada jogo, a cada entrevista, a mensagem era clara. Ou todos se elevavam ao nível dele, ou seriam engolidos. Mas aqui está a questão. Por trás desse impacto inicial, havia algo muito maior acontecendo. Algo que não estava visível nos gols ou nas vitórias. O Real Madrid não apenas ganhava um craque, ganhava uma nova forma de se posicionar no mundo. Uma transformação silenciosa, mas decisiva, começava a acontecer. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Como Cristiano Ronaldo, além dos gramados, alterou as engrenagens internas do clube e redefiniu sua imagem global. Enquanto o mundo aplaudia os gols de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid percebia que havia algo muito mais valioso acontecendo nos bastidores. O clube, que já era gigante, começou a se tornar uma marca global como nunca antes, e grande parte dessa virada se deveu à presença de CR7. Antes de sua chegada, o Real Madrid tinha prestígio, mas ainda era visto como um clube europeu com forte identidade espanhola. Com Cristiano, a dimensão mudou. As redes sociais explodiram, os patrocinadores multiplicaram, e a camisa número 7 se tornou um dos produtos mais vendidos do planeta. Em menos de 2 anos, o Real Madrid passou a liderar rankings de receita e alcance digital. Não era coincidência. O nome Cristiano Ronaldo arrastava multidões, e o clube soube aproveitar isso ao máximo. Os departamentos de marketing e comunicação do Real Madrid não escondem. Cristiano era a joia que transformava qualquer ação em ouro. Uma simples aparição em evento rendia manchetes globais. Uma campanha publicitária com sua imagem tinha impacto imediato em vendas. Até clubes rivais admitiam que o Real havia se reposicionado como marca mundial por causa dele. Era como se a cada gol, além de pontos no campeonato, o clube somasse milhões em visibilidade. Mas havia um detalhe ainda mais importante. O exemplo que Cristiano dava internamente. Jogadores mais jovens, que chegavam ao Real, entendiam rápido que o padrão de profissionalismo não era negociável. O ambiente de treino mudou de forma estrutural. Jogadores que antes viam o Real como um destino de luxo, passaram a encarar o clube como um desafio de sobrevivência. Só ficava quem conseguisse acompanhar o ritmo de CR7. Essa exigência elevou o nível coletivo. Com ele, o Real deixou de ser apenas um conjunto de estrelas para se tornar uma máquina competitiva. Florentino Pérez, presidente do clube, entendeu isso e moldou a gestão do elenco ao redor de Cristiano. Contratações, campanhas e até a política salarial foram impactadas pela presença dele. O Real Madrid se tornou não apenas um time de futebol, mas um império empresarial com CR7 no centro. No entanto, essa transformação tinha um preço. O Real Madrid começou a depender cada vez mais da figura de Cristiano Ronaldo. Dentro e fora de campo, sua influência era tão grande que levantava uma pergunta incômoda nos corredores do Bernabéu. Até que ponto o clube estava construindo um legado coletivo ou apenas vivendo na sombra de um homem? Essa dúvida se tornaria ainda mais forte nos anos seguintes, quando a obsessão pela Champions League entrou em cena. E Cristiano Ronaldo mostrou que podia mudar não só a imagem, mas a própria história esportiva do Real Madrid. No Real Madrid, a Champions League não é apenas um torneio. É uma obsessão que pulsa nos corredores do Bernabéu, gravada nas paredes do estádio e tatuada na alma dos torcedores. Mas quando Cristiano Ronaldo chegou, essa obsessão já era quase um fantasma. 9 títulos conquistados, sim, mas a tão esperada La Décima parecia escapar ano após ano. O Barcelona dominava a Europa e críticos diziam que o Real estava ficando para trás. Cristiano mudou esse cenário de forma brutal, não apenas pelo talento, mas pela mentalidade. Cada jogo de Champions para ele era um assunto de vida ou morte. Funcionários do clube contam que, em semanas de mata-mata, ele mudava por completo, evitava distrações, treinava ainda mais e chegava a assistir partidas dos adversários para entender detalhes táticos. Esse comportamento se infiltrava no vestiário. Aos poucos, o Real Madrid deixou de entrar em campo apenas para competir e começou a entrar para matar. A primeira Champions conquistada com Cristiano, em 2014,
foi o ponto de virada. O gol na final contra o Atlético de Madrid, aquele chute certeiro no último minuto, não foi apenas um gol. Como se finalmente a presença dele tivesse quebrado a maldição que perseguia o clube. A La Décima não era só uma taça, era o início de uma era. Depois disso, Cristiano se tornou praticamente sinônimo de Champions League. Ele decidiu quartas, semifinais e finais, colecionando atuações que se transformaram em lendas instantâneas. Cada vez que o Real Madrid entrava em campo, torcedores e adversários sabiam que CR7 era o diferencial. Não se tratava apenas de marcar gols, mas de fazer isso nos momentos em que tudo parecia perdido. Esse domínio mudou a narrativa do clube. De elenco milionário sem resultados, o Real Madrid passou a ser reconhecido como o time mais temido da Europa. E, mais uma vez, a figura central dessa transformação era Cristiano. Até hoje, basta olhar para os números. Ele se tornou o maior artilheiro da história da Champions, muitos de seus recordes ainda intocados. Mas havia algo curioso acontecendo nos bastidores. Enquanto os torcedores celebravam, dentro do clube crescia uma sensação de dependência quase perigosa. A pergunta se repetia: o Real Madrid estava escrevendo sua história ou apenas vivendo a história de Cristiano Ronaldo? Essa dúvida aumentaria ainda mais quando ele começou a desafiar o próprio poder da instituição, não apenas com a bola nos pés, mas com sua voz. E é isso que veremos no próximo capítulo. Como o auge e a saída de Cristiano Ronaldo revelaram até que ponto ele havia mudado o Real Madrid, e o que o clube se tornou sem ele. Quando Cristiano Ronaldo levantou sua última Champions League pelo Real Madrid em 2018, havia uma sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Ele havia conquistado 4 troféus da competição em apenas 5 anos, transformando o clube em sinônimo de supremacia europeia. Mas, ao mesmo tempo, crescia um incômodo. Até que ponto o Real Madrid ainda era maior do que Cristiano Ronaldo? Ou será que Cristiano já havia se tornado maior do que o próprio Real? A relação entre jogador e clube começou a mostrar rachaduras. Cristiano se sentia subestimado pela diretoria, principalmente em questões de contrato e reconhecimento público. Para muitos, era absurdo que o homem responsável por redefinir a história moderna do Real Madrid ainda tivesse que lutar para ser valorizado no nível que acreditava merecer. Florentino Pérez, por outro lado, sempre acreditou que o clube estava acima de qualquer jogador e não cedia facilmente. Essa tensão cresceu silenciosamente até o momento da ruptura. Quando sua saída para a Juventus foi anunciada, a notícia caiu como uma bomba em Madrid. Torcedores não acreditavam que o ídolo que havia dado tudo em campo realmente deixaria o Bernabéu. As imagens da despedida, discretas e sem festa oficial, mostravam o tamanho da frieza entre ele e a direção do clube. Mas o impacto só foi sentido de verdade meses depois. Sem Cristiano, o Real Madrid desabou em campo. Eliminações precoces, queda de desempenho e um vácuo emocional que nenhum outro jogador conseguiu preencher. O legado, porém, já estava consolidado. Cristiano não apenas entregou títulos, ele redefiniu o que significava vestir a camisa do Real Madrid. Transformou a cultura interna, elevou os padrões físicos e mentais, tornou o clube uma marca global e inscreveu seu nome em cada página de glória da Champions League. Até hoje, torcedores e críticos concordam. Há um Real Madrid antes de Cristiano Ronaldo e outro depois dele. E aqui está a imagem prometida desde o início. Cristiano Ronaldo, ajoelhado no gramado de Kiev, após a final da Champions de 2018. Não comemorando, não sorrindo, mas olhando para o vazio, já com a decisão de sair tomada. Essa imagem simboliza tudo: a glória absoluta, o preço da grandeza e a certeza de que ele havia mudado a história do Real Madrid para sempre. A grande questão que fica é: o Real Madrid um dia terá outro jogador capaz de causar o mesmo impacto que Cristiano Ronaldo causou? Deixa a tua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.